Tudo bem, tudo bem. Quem tem que sair mais cedo, eu só não li o nome, tá ok? Mas a aula hoje é mais tranquila também. Eu acredito até que a gente termine mais cedo, tá bom, Karine? Bom, pessoal, a ideia é a gente dar continuidade. Eu acredito que nós já estamos no horário, né? Quem não tiver por aí é porque está um pouquinho atrasadinho. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Que hoje, dando continuidade ao entendimento dos preparos, né? A gente ainda está nessa fase. Eu acredito que serão 3 aulas abordando o tema de preparo para a gente entrar em outro assunto, tá bem? Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. Todo mundo recebendo a tela aí, términos cervicais, acho que é agora que vai compartilhar. Todo mundo tá vendo direitinho a tela? Ok, obrigado então. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos tratar desse tema de término cervical, que nada mais é que a linha de terminação, né? Ali embaixo a nível cervical, ou vai ser aquele ponto de referência entre a restauração, entre a coroa que você está fazendo e o resto, o remanescente de dente que sobrou, né? Na maioria das vezes, vai se localizar a nível cervical, mas nos preparos parciais eles podem estar acima, né? Para cada tipo de coroa ou para cada grupo de coroas ou materiais existe uma terminação adequada para que esse restaurado ou essa coroa funcione bem. Então, nesse tema trata dos términos cervicais. Na verdade, existe um número maior do que a gente vai trabalhar, mas nós basicamente utilizamos 3 ou 4 com mais frequência, segundo esses materiais que existe, que está disponível hoje aí no mercado odontológico, no comércio, né? Então, quais são basicamente os tipos de término cervical? Nós, conhecendo bem esses aí, 4 desses aí, porque o último aí, o término em zero, ele é muito pouco utilizado, nós temos condições de empregá-los em todo tipo de material, em todo tipo de coroa que nós vamos fazer. Então, ombro ou degrau biselado, chanfrado e chanferete, né? Então, esses são os tipos de términos cervicais que nós vamos realizar nos diferentes tipos de coroa. Então, na aula passada, nos preocupamos bastante com um tema relacionado ao preparo que está para fora da linha cervical, né? Ali nas paredes axiais, na oclusal, né? Falamos em configuração, falamos da importância da tríade, né? Que Pegoraros fala no livro dele, que é importante a gente ter o conhecimento para fechar aquela tríade, né? Que é longevidade, saúde periodontal e pulpar e satisfação do paciente. Nós acrescentamos que para você considerar uma coroa com sucesso, uma coroa já feita, nós temos que ter esses 3 requisitos, ou esses 3 fatores. E, portanto, a gente vem caminhando, conhecendo determinadas situações para conseguir isso, né? E agora, então, nós vamos trabalhar nos términos cervical, que é a linha de terminação lá embaixo a nível cervical, e que eu venho falando para vocês que é o calcanhar de Aquiles da prótese, né? É o ponto de emenda que a gente fala, né? A grosso modo falando, seria o ponto de emenda, por isso ele precisa ser bastante trabalhado, ser feito com bastante zelo, para que a qualidade da adaptação da restauração fique melhorada, fique superior, ok? Localização do término cervical. Normalmente nós trabalhamos com essas 3 localizações.
O término cervical ele pode ficar subgengival e assim vai ficar na maioria das vezes. Ele pode ficar também supragengival ou a nível da margem gengival, né? O subgengival, conforme a gente vem passando para vocês, ele deverá ficar 0,5, né? Na verdade, se vocês forem olhar aí na literatura, ela traz uma variação de 0,1 a 10, 0,1 a 1 milímetro, 0,1 a 1 milímetro, sendo que a maioria dos autores preconizam essa distância de 0,5 para que você possa conseguir os dois fatores, que é esconder o ponto de emenda entre a coroa e o remanescente do dente que sobrou, e para que também você não venha a agredir os tecidos periodontal em volta, espaço biológico e tudo mais. Tudo bem? Ele pode ficar a nível supra também, alguns términos cervicais podem ficar a nível supragengival e ao nível da margem gengival, né? A nível supragengival, ele principalmente naquelas considerações em relação aos problemas periodontais, naquele tipo de coroa que você quer preservar o periodonto, a margem gengival, então você pode deixar supra. Então, logo, a gente já deu uma pincelada na última vez, na maioria das vezes esse término vai ter que ser por palatina, né? Na região vestibular é quase que impossível, principalmente no segmento de dentes anteriores, aí, até a nível de primeiro molar, né? Principalmente se for uma pessoa que tem a boca pequenininha que nem eu, né? Como é que você vai deixar um término supra em primeiro molar? Os meninos brincam, falam que quando eu dou risada aparece até distal do segundo, mas isso são o time da oposição, né? Só para criticar. O término a nível supragengival, então seria, a gente deu uma passada em que momento usá-lo, né? Se possível em todas as palatinas, se puder, porque ele não aparece, mas principalmente ficar atento nos pacientes com problema com doença periodontal. Do ponto de vista periodontal, seria a melhor localização. E ao nível da margem gengival, né? Principalmente hoje nas lentes de contato, a gente gosta de trabalhar, desde que não apareça, não comprometa a estética, eles podem ficar nessa região também. Tudo bem? Por que é esmagadora a seleção a nível subgengival? Além dos fatores que a gente relacionou para vocês, os biólogos, né, os biologistas aí, admitem que essa região subgengival ela tem uma certa resistência ao crescimento bacteriano, né? Não sei discutir, explicar bem isso para vocês, mas eles acreditam que essa área já é investigada e os trabalhos mostram que o crescimento bacteriano não se dá com tanta efetividade. Então, por isso, é uma região propícia para que a gente deixe nosso término cervical. E aí nós vamos começar falando deles propriamente dito. O primeiro que nós vamos falar é o término na forma de ombro ou degrau, né? Ombro ou degrau simplesmente, ó. É como se o amarelinho aqui fosse o dente, certo? E o azul a coroa, tudo bem? A porcelana, tá vendo que tá falando aqui? Então tá vendo que ele tem uma linha, né, que segue a parede axial e vem aqui e forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Esse tipo de término. Isso aqui, juro por Deus, que é a gengiva, viu? Ó, a gengiva, então ele está subgengival, considerando ali mais ou menos 0,5, né? E o ombro reto. Característica desse término: parede axial em 90 graus com a parede cervical, vamos chamar aqui de parede axial, parede cervical. Qual que é a indicação clássica para esse tipo de término cervical, né? Esse tipo de término cervical nós vamos usar principalmente nas coroas puras de porcelana, né? Essas coroas também podem ser, ou são chamadas, né, mais vulgarmente, como coroas de jaqueta. Então, às vezes, nas suas andanças por aí, na odontologia, a hora que vocês estiverem fazendo estágio, você pega algum colega, principalmente com tempo mais de bagagem, que formou algum tempo, que pode se chamar essas coroas de jaqueta. Principalmente as coroas de porcelana, onde a porcelana que foi usada foi uma porcelana ou uma cerâmica feldspática, tá bom? Na verdade, a cerâmica feldspática, ela é a mãe de todas as cerâmicas, né? Todas as outras cerâmicas que se usa hoje, a zircônia, a lâmina de vidro, espinel, de silicato, todas essas cerâmicas que a gente citou agora, diferente da cerâmica
da cerâmica feldispática se origina da cerâmica feldispática. Aí eles acrescentam algum material químico com o objetivo de reforçá-las, né? Hoje está em moda esses outros tipos de cerâmica nas lentes, nos restaurados de cerâmica pura, mas para que ela tenha resistência, que era um fator que a cerâmica feldispática não tinha. Ela é muito estética, mas porém a resistência dela é baixa. Então, para algum tipo de coroa, principalmente localizada nos dentes posteriores, não tem como usar ela pura, porque ela não teria resistência suficiente. Tudo bem? Então, término em ombro com degrau está bem indicado. Nós vamos, se Deus quiser, exercitar um preparo em um dente anterior. Está indicado, então, para os dentes anteriores, né? Menos o canino, porque o canino é um dente forte, né? A exigência de força dele é muito grande, então se a gente utilizar no canino pode vir a quebrar. Então, principalmente para o segmento dos 4 incisivos, né? Tanto superiores como inferiores. Ela está bem indicada, né? A desvantagem dele é que é difícil o escoamento do cimento. O cimentozinho, que é a colinha que você vai usar lá no final para fixar essa coroa sobre o pilar, fica difícil o escoamento no momento da cimentação, devido a essa inclinação de 90 graus. Tudo bem? As porcelanas de vidro fundido utilizam término em chanfra. As porcelanas de vidro fundido já é um grupo de cerâmica mais atuais hoje, utilizada com muita frequência, e você verifica que já não utiliza esse tipo de término, já usa um outro tipo, chanfrado, que nós vamos, ou um chanfradão que eles falam, é um chanfrado mais acentuado. Daqui a pouco nós vamos mostrar a carinha dele, não precisa se preocupar, tá bom? Então, esses materiais mais recentes já usam términos cervicais diferente desse aí. Ombro ou degrau biselado, né? Esse aqui, primeiro você faz do mesmo jeito que você fez o anterior, o ombro reto, mas depois você quebra aqui, tá vendo como se fosse o ângulo cavo superficial? Você dá uma biselada, certo? Por isso que ele chama ombro ou degrau biselado. Características: paredes axial em 90 graus, né, em relação à parede cervical, com biselamento da aresta cavo superficial. Ok? Esse tipo de término é bastante utilizado para as coroas tipo MOD. Se é uma coroa tipo MOD, é em metal, tá? Na maioria das vezes, MOD. Se fosse uma MOD com material estético, a gente já usaria um outro tipo de término cervical. E na face, ela é corriqueiramente utilizada nas faces vestibulares das coroas metalocerâmica. Face vestibular de coroa metalocerâmica. Coroa metalocerâmica que tem na sua composição ligas áureas. Por que é importante falar e frisar? Hoje no Brasil, eu acredito que 90%, para ser pessimista, 95% das coroas metalocerâmicas, o metal que é utilizado debaixo da coroa é uma liga à base de níquel, de níquel cromo, tá? E não à base de ouro. Mas pode-se utilizar uma liga áurea específica para metalocerâmica? Também pode, certo? Mas devido ao preço do ouro, claro que ela fica um pouco em desuso, né? Mas para fazer então uma coroa metalocerâmica e na qual você vai usar... A internet está com problema, só consegui... Beleza, gente. Infelizmente, nesses probleminhas de internet é danada. Procurem corrigir isso aí para vocês não perderem. Nós vamos fazer, na medida do possível, a colocação dessas aulas no YouTube, tá bem? Para que vocês possam revisar e não perder esse conteúdo. Por nada. Então, essas coroas metalocerâmica com ligas áureas, né? Que no metal, que o Coppen, né? Lembra do Coppen que a gente mostrou na última aula? Vai ser fabricado com a liga áurea, então deve ser nesse tipo de término cervical. Eu já explico mais detalhadamente o porquê. Desvantagem: acentuado desgaste no dente, né? Vai ter que desgastar um pouco mais aqui. Ebisel com inclinação mínima de 45 graus. Presta atenção então na conversa para você entender e escrever em prova, porque essa questão normalmente cai muito em prova, não sei porquê. Por quê? Olha só, a porcelana que vai revestir o Coppen,
que a gente acabou de falar, que na maioria das vezes é feita em níquel cromo, para você ter uma ideia, como é que ela vem? Como é que o técnico em prótese fabrica os nossos dentinhos? Ela vem em pó e o líquido normalmente é a água destilada. Ele mistura no pincel isso aí, vai aplicando sobre o coping, né? Vai aplicando sobre o coping, fazendo a dentina, a parte cervical, cor diferente, a dentina e depois o esmalte. É um pozinho, areia, né? Depois que ele faz isso, que o técnico em prótese coloca sobre o coping, né, lá no modelo de gesso, ele leva para um forno para isso ser queimado a uma temperatura aproximadamente de 960 graus. 960 graus, é quente, hein? 960 graus a queima da porcelana se dá aproximadamente. Hoje tem um pouco de variedade, de variações dessas temperaturas, segundo o fabricante da cerâmica, mas a média é isso aí. Então presta atenção. As ligas metálicas, o níquel cromo, o ponto de fusão dele para derreter quando o protético está fazendo o coping lá, é aproximadamente temperaturas superiores a 1500 graus centígrados. Níquel cromo. Já a liga áurea, ela se funde aí próximo de 1100, 1200 graus, já é mais baixo, né? Então, presta atenção, nesse ponto aqui, o objetivo de se fazer esse bisel é para que fique uma espessura maior. Porque, olha só, se eu faço o meu coping em uma liga áurea, que se funde a 1200 graus, a hora que o protético for aplicar a cerâmica sobre ele, vai ser muito provável que a hora que levar para queimar a cerâmica, essa partezinha aqui pode vir a fundir-se. Por quê? Porque a temperatura de 960 graus que é requerido para queimar a cerâmica está muito próximo dos 1200, que é o ponto de fusão da liga, concorda? Então, às vezes ela nem derrete completamente, mas já começa a amolecer, se deformar. Acontecendo isso, é fácil a gente entender que vai haver uma falha, uma desadaptação na hora que esse coping voltar para a boca. Deu para entender aí? O pessoal apanha para compreender isso às vezes. Vamos de novo repetir para ficar tranquilinho. A cerâmica, ela é aplicada e vai ao forno a temperatura de 960 graus. O coping, se usou liga áurea, ele se funde a aproximadamente 1200. De 960. Então tá. Então olha só, então presta atenção, tá bom? Então a porcelana que é aplicada sobre este coping especificamente, que está sendo fundida em ouro, ela tem que ser queimada a 960 graus. Já o coping que está debaixo, lembra o que é coping, né? Porque se não lembrar, por isso que vocês tinham que ter assistido às aulas anteriores, espero que todo mundo assistiu, porque não dá para eu ficar voltando e mostrando o que é isso, né? O coping é aquele chapéuzinho de metal, né? Que vai receber o revestimento estético. Então, ele, se foi feito em ouro, vai se fundir a 1200. 960 para 1200 tem aí 240 graus só de diferença, né? Então, no momento que o protético está queimando essa cerâmica sobre este coping, esse bordozinho que é fino, e quanto mais fino, derrete mais rápido, né? Dá para entender? Então ele pode se deformar. Por isso que se bisela esse cantinho aqui para ele ficar mais espesso e não gerar esse problema. Então ele ficando mais grossinho, vamos falar assim, ele não se funde e não se deforma, ok? Porque senão o protético terminaria a aplicação dessa cerâmica, a hora que vai levar para a boca tem uma falha de adaptação aqui, tá bom? O principal motivo é esse. Legal? Tá bom então, Brian. Então vamos tocar para diante. Chanfrado. Esse é o término que você mais vai ter contato na sua vida. Eu acredito que 80, 85% das coroas que são feitas hoje são feitas com esse tipo de término cervical, chanfrado, tá bom? O chanfrado, ele tem as características, né? A junção entre a parede axial, é essa aqui, né? E a parede, vamos chamar a outra de cervical, ou gengival, é feito por um segmento de círculo. Segmento como se fosse um círculo, né? Tudo bem? Suficiente para acomodar metal mais faceta. Toda vez que eu fizer uma coroa aonde eu tenho parte metálica, presta atenção, aqui nós já vamos estar dando um resumozinho para você estudar. Se você prestar atenção, você não precisa mais nem pôr a mão no caderno para estudar esse tipo de término onde que você vai usar ele.
Toda vez que eu estiver fazendo uma coroa aonde tenha material estético nela, no término cervical, se na vestibular ou na palatina, presta atenção, toda vez que eu estiver fazendo uma coroa e que tiver material estético sobre esse cópen, o término, desde que não seja liga áurea, né, aquele do passado, o término cervical indicado é o chanfrado. Ô professor, mas como é que eu vou descobrir isso? Facinho. Tá mais fácil do que empurrar bêbado na descida. Olha aí. Se eu pronuncio metalocerâmica, subentende que tem metal mais porcelana, estética. Término cervical indicado, chanfrado. Se eu falo metaloplástica, tem metal mais parte plástica, estética, que é a resina. Término cervical indicado, chanfrado. Metalocerômero, metal mais cerômero, término cervical indicado, chanfrado. Toda vez que eu citar parte metálica mais parte estética, obrigatoriamente o término cervical que deve ser utilizado é o chanfrado, ok? Tá vendo aqui? Então, e por isso é que justifica, ele vai ter um espaço maior. Ele vai ter espaço maior para quê? Para acomodar o metal mais a parte estética, seja ela porcelana, resina, cerômero, sei lá, o que você inventar. Tem que colocar, tem que fazer o término em chanfrado, porque ele vai ter um espaço maior e caber. Professor, então quando que não tem? Quando não tem, por exemplo, se eu citar coroa total metálica, eu citei material estético? Não citei. Na verdade, vai ser o próximo término, mas já vamos adiantar para você fazer um resumozinho e entender. Se eu não cito material estético, obrigatoriamente meu término não precisa ser o chanfrado, vai ser o chanferete, que é o próximo término que nós vamos mudar para vocês. Tudo bem? Ah, professor, beleza, mas você falou aí metalocerâmica, metaloplástica e metalocerômica. E as coroas puras, que está em moda hoje, coroa pura de cerâmica, coroa pura de cerômero, né? As coroas de zircônia aí. Esse término, ele é bastante parecido com o chanfrado, precisa de bastante espaço para o material ter espessura. Tanto que é aceito, alguns livros, alguns autores chamam esse tipo de término como chanfradão. Ele é um pouco mais escavado aqui, tudo bem? Ele é maiorzão. O chanfrado daria? Daria também. É um chanfrado mais acentuado. Quando não se tem metal, só tem esses materiais estéticos, então o término indicado seria esse, chanfrado ou chanfradão. Tudo bem? Você viu como é que ficou fácil? Por que é importante você entender? É por esse caminho. Porque muitas das vezes as coroas metalocerâmica terão, presta atenção, normalmente os coleguinhas, os meninos fazem uma confusão. A coroa, quando eu falo simplesmente coroa metalocerâmica, o término por vestibular e por palatina será enxanfrado, quando eu falar simplesmente metalocerâmica. Mas em algumas situações, você quer deixar um término em metal e aonde? Por palatina, né? Por quê? Porque o polimento do metal é muito superior a qualquer material estético. Aí você está com medo lá de um processo de cárie, esse paciente tem um periodonto ruim, tá meio com problema periodontal, você fala, eu vou deixar esse término aqui só em metal, fininho. Então, aí já não é o chanfrado, aí é o chanferete. Então essa coroa aí vocês vão ver, isso é uma característica das coroas metaloplásticas, não precisa apavorar, que nós vamos ver na hora que estiver vendo a técnica de preparo dela. Mas as coroas metaloplásticas, vocês já viram a figurinha delas, ela é metal em toda a palatina, isso é regra geral, metaloplástica. Ela tem metal em toda a palatina se for um dente anterior, e se for um dente posterior, além da palatina, ela tem metal na oclusal. Então, o término cervical para esse tipo de coroa será chanferete na palatina. Professor, mas você falou metaloplástica, então como vai ser essa bagunça? Essa bagunça vai ficar assim, fácil de resolver. Na parte que tem plástica, a parte estética, qual que é o término indicado? Chanfrado. Aonde não tem metal, aonde não tem parte estética, chanferete.
Então, normalmente, toda a parte vestibular é chanfrado e toda a parte palatina começa ali nas proximais, depois a gente define essa distância, até onde vai quem, começa o outro, será em metal. Tudo bem? Fica fácil se você pensar dessa maneira, se você amarrar essa ideia, metalo, cerâmica, metalo, plástica ao chanfrado. Então, toda vez que eu falar esse tipo de coroa, é sinônimo de término em chanfrado. Toda vez que eu não pronunciar material estético na coroa, que ela seja só metal, término indicado chanferete. Então, mesmo sendo uma coroa metalo-cerâmica, eu posso ter na palatina o término em chanferete também, e na parte vestibular o chanfrado, né, se você quiser deixar. Se eu não falar nada na questão, siga o protocolo padrão, chanfrado em tudo, porque aí você vai levar a porcelana subgengival, tanto por vestibular como por palatina. É importante a gente frisar isso, porque eu já tive que repetir coroa no paciente, porque eu deixei um batoque. Batoque o que é? Mais à frente, a hora que tiver, eu mostro para vocês. É um prolongamentozinho que o protético deixa quando ele está fazendo coping. É da espessura de uma ponta exploradora número 5 que vocês têm. Ele deixa aquele prolongamentozinho no coping, nesse primeiro momento quando você vai fazer a prova, para que você possa pegar com a pinça e ficar mais fácil a empunhadura para você fazer as provas. No final ele corta aqui e aplica porcelana, depois só fica aparecendo aquele olhinho, né, fininho, na coroa. E uma vez eu fiz isso num paciente, e o paciente, num primeiro molar, lá atrás por palatina, hein? Aí o paciente ficou insatisfeito, falou que ele não queria, que já tinha me procurado para fazer estética. Mas o colega também era dentista, né? Então a exigência, o padrão de exigência estética é outro. Aí a gente teve que repetir, fazer uma outra coroa, toda coberta de cerâmica para tirar isso aí. Tudo bem? Hoje já existe maneiras, não precisa mais dessa pinça que prende o protético, tem uma pinça que prende a coroa por dentro, ela abre assim por dentro do coping, né? Agora antes, por que isso? Porque durante a aplicação da porcelana lá no laboratório, ela não deve ser tocada com os dedos, com a mão, para não contaminar. Então o protético pega o coping com a pinça, pegava nesse batoque por fora e fazia toda a aplicação, ou faz, quem não tem essa outra pinça mais moderna, esse sistema, que abre, né, por dentro do coping, ela abre, não fecha, e faz toda a aplicação e leva ao forno até fazer a cocção da porcelana sem tocar com os dedos para que não haja contaminação. Vamos lá. O próximo término nosso, então, é o chanferete, que nós já falamos bastante dele, né? Eu falo que ele é o filho do chanfrado. Ele é um chanfrado menorzinho, menos acentuado, tá bom? É bem suave, né? Olha só, características: junção entre a parede axial e gengival, feita por um segmento de círculo, metade do chanfrado, filho do chanfrado, para acomodar só o metal. Então eu não preciso, né? Porque, na verdade, a espessura da cerâmica, quando eu vou aplicar cerâmica sobre o coping, normalmente a espessura que eu tenho que deixar ali é aproximadamente 1,5, ou seja, vai ser 0,203, vamos por 0,3 para o coping em metal a espessura, mais 0,2 para uma substância, uma massazinha que eu vou passar sobre o coping, que eu chamo de opaquer, que é para mascarar a coloração do metal, e depois sobra 1 milímetro para ser aplicado de porcelana. Vamos repetir de novo? O espaço que eu tenho que tirar no meu pilar, então, para que o protético fabrique a coroa adequadamente, para que ele consiga um efeito de coloração agradável, é um espaço de 1,5, porque esse 1,5 vai ser dividido assim: 0,3 para o metal, para o coping de espaço ele vai ocupar, 0,2 para o opaquer, que é uma substância que eu vou pincelar, é como se fosse aquela tinta guache, aquela tinta que vocês apagam quando erra alguma coisa, né? Ele vem naquela coloração, porque se eu aplicar a porcelana direta no coping, vai copiar a parte escura do coping e eu não vou conseguir aquele efeito de cor bonito que se consegue parecendo o dente. Então 0,2 do opaquer vai para 0,5. Então 0,5 para 1,5 sobra 1.
1 milímetro ele tem que ter de espessura para aplicar cerâmica para ele conseguir a cor. Se você tirou a cor A2, para ele conseguir essa cor A2. Porque se você não deixar 1 milímetro de espessura, se deixar 0,7, ele vai ter que se virar com 0,7. E 0,7 milímetros é praticamente impossível ele conseguir os efeitos, né, da cor. Ok? Então, é por isso que precisa ter esse espaço. Não, professor, como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Quando a gente estiver na técnica de preparo, nós vamos utilizar, por exemplo, uma broca 3216, que tem 1,2 de diâmetro. A gente já sabe. Então, eu sei que se eu aprofundar ela inteirinha no dente, no meu preparo, eu vou ter um desgaste de 1,2. Com mais o acabamento que eu der, eu vou chegar no 1,5 que eu preciso. Por isso que nós vamos realizar nos nossos preparos, utilizar a técnica da silhueta, porque ela nos orienta a ter um controle maior sobre essa situação. Posso repetir o quê? Deixa eu chegar aqui mais perto que você óculos. O que você quer que repita, minha coleguinha? É colega? O que você quer que eu repita? As medidas, né? Para uma coroa metalo-cerâmica, quanto que eu preciso de espaço? A gente vai detalhar isso, talvez até hoje mesmo, a quantidade de desgaste que o dente precisa para receber uma coroa metalo-cerâmica. Mas já vamos dar uma pincelada. Eu preciso de 2 milímetros de redução na incisal e preciso de 1,5 em todas as paredes circundantes. 1,5. 2 de redução na incisal, no bordo incisal ou oclusal, e 1,5 nas paredes axiais, tudo bem? Por que eu preciso do 1,5? É aquilo que a gente falou, porque a coroa, na coroa, são medidas mínimas. Eu preciso de 0,3 de espaço para o coping, mais 0,2 que eu vou passar sobre o coping uma substância que chama opaquer, e aí então eu ocupei 0,5. Aí sobra 1 milímetro, que vai ser a espessura da porcelana que o protético vai aplicar. Deu para entender? No bordo incisal, esses valores maiores é porque precisa imitar os mamelões, aquela área azulada e tudo mais. Belezura? Tá bom, Wesley? Então tá bom. Então vamos tocar para diante. Então, chanferete, olha, e as indicações do meu término de chanferete? Coroa total metálica. Que tipo de término? Chanferete. Eu não pronunciei parte estética. Face lingual ou palatina das coroas metalo-cerâmica. Quando? Quando eu for deixar só em metal. Não, aqui, olha só, no desenho, gente, o amarelinho é o dente, é o pilar, tá? O preto aqui é a parede, o azul é a porcelana, tá? O verde aqui é nada a ver, aqui por fora, tudo bem? E aqui o términozinho cervical, ó. Ok? Eu acho que no slide anterior está até melhor, porque a inclinação está melhor, ó. Tá bom? Aqui, ó, o dente, o término cervical, a configuraçãozinha dele, a porcelana aqui, ó. Certo? E aqui a margem de um gengival. Ele vem nesse sentido também. O outro não está tão evidente porque ele é pequenininho. Tudo bem? Face lingual das coroas metalo-cerâmica quando eu deixar em metal. Coroas parciais 3/4. Lembra das coroas 3/4? O que é? Se coroa 3/4 obrigatoriamente, eu estou me referindo a um dente anterior, né? Parte palatina. Essas coroas eram feitas só em metal. Tanto elas como as coroas 4/5. Hoje é inadmissível, né, gente? A gente só cita porque às vezes você pode prestar uma prova de concurso, de prefeitura e ainda cair. Mas deve fazer uns 15 anos que eu não vejo, eu nem faço e nem vejo uma coroa recente, né? Do tipo 3/4 em metal. Porque hoje qualquer defeito que você tiver na palatina de um dente justifica você fazer uma restauração em resina, vai servir perfeitamente, né? Ok? Isso mesmo. E as coroas 4/5 também, né? Mas hoje até as coroas 4/5 pode ser feito com material estético. Desvantagens: estética prejudicada, só suporta o metal. Ou seja, não dá para você se meter em fazer uma coroa metalo-cerâmica e fazer o seu término em chanferete. E o término em zero? Esse término a gente mostra só, eu acho que aí em 28 anos de profissão, eu nunca fiz um término desse aí. Mas na literatura ele é descrito, ele é menor, ele tem a configuração do término do chanferete, porém ele é menor ainda, sabe?
Ele é bastante utilizado, nós nem vamos dar ênfase a ele, porque eu não vou treinar esse término com vocês e não vou ensiná-los a fazer em casa, treinar para vocês fazerem em clínica. Tá? Só posso cobrar talvez em prova teórica, né? Não sei também não, se vamos cobrar. Porque esse tipo de término, ele é bastante utilizado, principalmente nos dentes com problema periodontal, com doença, que o profissional, normalmente o periodontista que pede, para você fazer esse término cervical supragengival mesmo por vestibular. Nó, professor, não vai fazer, é muito raro, né? Como é que você vai fazer uma coroa metálica num dente anterior? Mas eu já fiz coroa metálica em canino, em lateral, por pedido do periodontista. Por quê? Porque chegou lá, principalmente dente anterior, que aparece menos na estética, né? E ele ia perder esse dente. A outra saída seria perder esse dente agora. E o periodontista quer deixar mais um tempo, mais 6 meses, mais um ano, né? Então pede até orientar, até educar esse paciente a realizar uma higienização com mais qualidade, então pede para que a gente ponha esse tipo de coroa. Tudo bem? Para qualquer tipo de coroa, mas principalmente com problema periodontal. Mas é a desvantagem, espaço inadequado para metal, mais a parte estética, nem se fala, né? É muito comum você determinar, o protético determinar um sobrecontorno, a coroa vir grávida, né? E na cimentação e exposição do cimento e da dentina preparada, não recoberta. É muito comum acontecer isso, por quê? Porque normalmente é difícil você visualizar a linha de terminação, consequentemente você não molda bem e consequentemente o protético não pode fazer essa coroa, não lhe permite no modelo de gesso que ele faça essa coroa bem adaptada. Tá bom? Então, basicamente, esses tipos de términos serão os tipos de términos que nós vamos utilizar nos nossos preparos. Quando eu faço meu término cervical, qual que é a finalidade dele, né? Preservar a saúde e a integridade do periodonto, né? Por isso que a gente vem sempre falando e vamos repetir cada vez mais, término cervical liso, uniforme, polido e visível. Visível para que dê para que você molde, né, com segurança, que molde com qualidade, para ofertar ao técnico de prótese um modelo com qualidade para ele enxergar. Isso parece fácil, mas vocês vão ver essa bobagemzinha, tanto de problema que dá na hora da gente moldar, né? Visto que é uma região crítica, né, ali subgengival, além de ser uma região afastada dos nossos olhos, tem a presença de umidade de saliva e sangue. Então, essas situações precisam ser bastante controladas para que diminua essa problemática. Preservar a saúde e a integridade do periodonto, então, é o objetivo principal, né? Porque se você fizer definidinho, a coroa vai ficar bem encaixadinha, sem agressão. Precisa ser bem definido para facilitar a moldagem, para permitir, né, a qualidade de adaptação boa. A American Dental Association considera que uma coroa desadaptada até 40 micrômetros, presta atenção, a qualidade está boa. Quando você conseguir fazer o seu término cervical de tal maneira que a sua coroa fique desadaptada até ou valores menores de 40, você conseguiu fazer legal o seu término cervical. Quantidades de desadaptações maiores que essa, aí já é considerada falha grave, e que por ali poderão acontecer eventos que levem à perda desse pilar. Propiciar a estética, né, na região, subgengival sempre que possível 0,5, e num local, apesar de subgengival, mas que possa permitir a higienização pelo paciente. Tá bem? Cuidados durante o preparo, profundidade do preparo, extensão do preparo, pressão da broca. Tudo isso, né? Profundidade, quanto? 0,5. Extensão do preparo, até onde ele vai, né? Ele vai subgengival, vai supra, isso vai ser definido segundo as características do paciente e o tipo de coroa que você está utilizando, né? Pressão da broca também deve ser bastante controlada para não ser exagerada. A broca com bastante água em abundância, não só para proteger o periodonto, mas também o órgão pulpar, né? Os prolongamentos de odontoblastos que você está cortando ali. Condições do dente para o preparo, né? Quanto ao dente ideal para o preparo, dente rígido, dente restaurado. Presta atenção que isso aí também é uma quebra de paradigma. Por muito tempo, e muita gente ainda traz isso na cabeça, que para eu fazer uma coroa
Obrigatoriamente eu tenho que tratar endodonticamente o dente. E isso já caiu por terra há muito tempo. Muito pelo contrário. Sempre que eu puder trabalhar, fazer o meu preparo sobre dente rígido, se eu puder. Se o dente apresentar alguns sintomas, você deve primeiro instalar uma coroa provisória e observar para ver se tem a necessidade de tratamento endodôntico ou não, né? Porque é muito desagradável você fazer uma coroa de cerâmica de R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 2.000, daqui 3 meses ter que furar ela, perfurar e consequentemente perder para fazer o tratamento endodôntico, né? Então, essas coisas precisam estar bastante clareada, elucidada antes de você fechar o tratamento do paciente, né? Mas enfim, dente rígido sim, então não tem necessidade não. Eu tenho certeza que vocês vão fazer estágios aí e vão encontrar gente ainda que fala, não, vai ter que fazer uma ponte fixa sobre esses dentes, então manda primeiro para tratar o canal. Não precisa. Primeiro que você vai onerar o tratamento, né? Vai tornar mais caro. E o motivo de deixar o dente rígido é para que, se acontecer algum problema de infiltração, se a sua coroa não ficou boa, vai ter dor ali. Isso vai chamar a atenção do paciente e ele vai procurar, vai voltar a te procurar ou procurar um colega, né? E se for em estágio inicial, ele consegue resolver isso aí sem ter a necessidade de fazer o tratamento endodôntico. Visto que os dois motivos, grandes motivos até hoje ainda, motivos de procura do paciente procurar um consultório odontológico, os dois grandes, claro que isso vem mudando, né, segundo as informações por parte dos pacientes. Hoje a gente tem muito mais informação, chega muito mais rápido, né, para os pacientes, para as pessoas, do que há tempos atrás. Mas os dois grandes motivos ainda é dor e estética, ou seja, o paciente procura você, ou a maioria, a grande parte no consultório, por esses dois grandes motivos. E aí, nesse caso, se o dente não foi tratado endodonticamente, vai doer e ele vai te procurar. Isso é importante vocês saberem, porque muitas das vezes, mas muitas das vezes, você enxerga que uma ponte fixa está perdida, descobre isso acidentalmente. Como assim? O paciente faz uma fixa aí de 3, 4 elementos na região anterior e vai te procurar por um outro motivo. Um outro dente que está doendo. A hora que você radiografa, você enxerga uma cárie enorme debaixo desse pilar, dessa ponte fixa, e que ele não sabia. Por quê? Porque não doeu, não sinalizou. E muitas das vezes colocando em risco a perda desse elemento, desse pilar, que era um suporte principal, fundamental para que esse trabalho fosse feito. Às vezes uma prótese aí de 3, 4 elementos vai ter que agora tornar uma prótese, transformar em 5, 6 ou mais elementos, né? Por causa da perda desse elemento, porque ele foi tardiamente. Nada o alertou para que ele pudesse resolver a situação. Tudo bem? Quanto à idade do paciente, dente adulto, dente jovem. A nossa preocupação, nós da prótese, é no seguinte aspecto: dente jovem não recebe coroa, precisamos esperar todos os eventos de crescimento, de fechamento dessas raízes, né? Se tiver que fazer algum procedimento, né, num garoto, numa garota aí, tem que esperar o crescimento. Como na implantodontia, que nós vamos trabalhar com vocês no 7º período, né? Nós só vamos realizar procedimentos definitivos após esses eventos cessarem. Se tiver que fazer alguma coisa, faça de coroas, faça de maneira provisória, coroas de aço, coroas de resina acrílica provisória, pode até ser cimentada com cimento permanente para ficar mais tempo, mas é em caráter de irreversibilidade, para depois fazer o procedimento de definitivo, tá bom? Quanto à condição do paralelismo, dente inclinado, presta atenção, o ideal é que eu encontre os dois dentes, vou fazer uma ponte fixa, que os dois pilares estejam bem posicionados, para eu fazer meus preparos e eles se apresentarem assim. Ah, professor, mas eu recebi um paciente que esse dente dele, o canino lá, o dente 3, o dente 13 ou 23, está assim. E aí? Se ele possuir uma inclinação até 28 graus, você pode até tentar preparar, porque às vezes você preparando, desgastando mais desse lado, ao final do seu preparo, o preparo ficará assim, acredito. Prótese tem que dar umas viajadas de vez em quando, viu? Senão a gente não entende, né? O dente está um pouquinho inclinado, né? O lado mesial, mas tinha bastante área de esmalte. Eu desgastei mais ali do que aqui, na distal.
quando o meu preparo chegou ao final, chegou razoavelmente bom. Pode. Mas se tiver inclinações superiores ou maiores que essa, o ideal é mandar para a ortodontia, para movimentar esse dente, para a posição, trazer ele para a posição adequada, alinhar, para depois fazer a prótese fixa. Já vamos adiantar um assunto aqui. Professor, mas meu dente estava inclinado assim, o senhor mandou. A hora que eu fui desgastar aqui, a braca expôs o nervo. Primeiro você precisa ter feeling na radiografia, mas eu acredito que seria sempre prudente, no plano de tratamento, a hora que tiver uma situação dessa, você já falar, seu João, seu dente se apresenta inclinado. Para a gente fazer isso, o certo era o senhor ir para a ortodontia, vai gastar mais X lá, sei lá, e consertar ele. Ah, doutora, mas eu não posso, não tem jeito? Olha, eu posso tentar, eu até acho que eu consigo. Eu até acho que eu vou conseguir desgastar o seu dente e não vai expor o órgão pulpar. Mas eu não posso lhe garantir. Faz um textozinho com as palavras mais bonitinhas do que essa e manda ele ter ciência e assinar. Porque já previne, se expor, o senhor vai ter que tratar e vai gastar mais X. Tratamento endodôntico com finalidade protética. Porque aí trata-se endodonticamente, se for preciso até corta essa coroa, coloca-se o núcleo e agora coloca o núcleo metálico fundido corrigindo esta posição. Deu para entender? Mas seria muito bom que essa conversa, qualquer conversa honesta, vai te dar muito mais segurança e vai te dar confiabilidade por parte do paciente, com certeza, né? Se acontecer essa situação. Do que você, não, dá para fazer, não, só pensando no dinheiro do freguês, e a hora que prepara esse dente expõe, e aí? Senta na pedra e chora? Ou você vai ter que pagar essa endodontia para ele, né? Porque ele não estava preparado para isso, né? Se você arrumar o meio termo, falar com ele e entender direitinho, tudo bem, mas é complicado. Então seria muito legal, por isso que planejamento, a gente fala em planejamento, e isso parece meio filosófico, né? Você fala, planejamento, não, planejamento, toda disciplina fala em fundamental planejamento. Isso, na verdade, ou a ausência dessa conversa foi o quê? Falta de planejamento adequado. Se você planeja bonitinho, você trabalha sempre seguro, visto que intercorrências podem acontecer. Só não vai acontecer com quem não fizer, né? Nem por isso você precisa ficar com medo. Desde que você tenha uma conversa seguindo esse norte que a gente falou, é tranquilo, não tem problema, né? Então, quanto ao paralelismo dente inclinado. Vamos lá. Fatores que influenciam o preparo. Comprimento da coroa, né? Nós já falamos, nós já até definimos quando uma coroa é curta ou quando uma coroa tem um tamanho normal, né? E aí, sempre frente a essas situações, eu tenho que fazer utilizar as retenções adicionais, né? Que é canaletas, sulcos e orifícios. Utilização de canaletas de retenção, né? Utilização das retenções adicionais. As retenções adicionais engloba todas essas situações. Posição do dente no arco, vestibularizado, lingualizado, extrusão, giro, versão. Tudo isso precisa ser estudado, né? Por isso que é fundamental, principalmente para nós que estamos começando, colocarmos os modelos no articulador. Porque às vezes um dente que está extruído lá no segundo molar, você não tem a mesma visibilidade olhando aqui pela boca, por aqui, né, fazendo exame clínico, né, intraoral. Então, seria legal, não vamos falar que todos os casos, vai fazer um elemento unitário. Seria demagógico falar que precisa colocar todos esses casos. A gente não faz isso no consultório dia a dia. Mas os casos de maior complexidade ou que você não tem uma certeza, seria prudente. Por isso que na clínica escola, mesmo você precisando fazer um dente só, eu tenho orientado os colegas, e a gente cobrava assim, agora infelizmente eu não estou mais na clínica de prótese, mas a gente tem orientado para que eles obriguem vocês, no bom sentido, né, ou dê a sugestão, de montar no articulador. Até porque, para você passar pela experiência de fazer uma montagem no articulador, né, que é muito pouco, né, ainda. Mas você montar no articulador para fazer esse planejamento. É fundamental para o nosso planejamento em clínica. Modelos montados no articulador semiajustável, exame radiográfico, exame anamnésico. Concorda? No nosso consultório também. Esses 3 itens, fundamental. Modelos montados no articulador, exame radiográfico, exame anamnésico. Não precisa nem aqui eu perguntar o porquê. Tenho certeza que os senhores já responderiam
para mim, é o porquê da necessidade de se montar esses modelos. E lá, então, mesmo sendo uma coroa unitária, pequenininha, nós vamos montar no articulador. Tudo bem? Se o dente estiver vestibularizado, dependendo do grau de vestibularização, no preparo eu corrijo. Lingualizado, mesma coisa. Dependendo do grau de inclinação, você vai mandar tratar ortodonticamente. Extrusão, aí é complicado, né? Se o dente está muito extruído, ortodontia. Não tem como, né? Porque na maioria das vezes a gente consegue resolver bem, o dente está para baixo em relação aos outros. Se você fizer uma meloplastia, né? Vamos imaginar que a oclusal dos outros dentes está por aqui. E aqui atrás. Né? Esse está para baixo. De repente, você fazendo uma meloplastia, que é um desgaste no esmalte, deixa ele alinhado, seguindo a curva de Spee. Isso vai acontecer com muita frequência nos dentes posteriores. Se você conseguir harmonizar através desse desgaste que nós fazemos a meloplastia, muitas das vezes não precisa nem anestesiar. Né? Se precisar anestesiar, chegou em dentina, não tem problema. Aprofunda mais e coloca uma coroa metálica mesmo ali, ou uma coroa estética, alinhando agora. Desgasta mais para baixo um pouquinho, molda, manda fazer uma coroa, alinhando com os outros dentes, para poder ter condição de fazer. Olha só, presta atenção, hein? Imagina que essa situação aconteça, de repente, você não ia nem fazer nada nesse dente. O seu paciente, o seu João, sentou na cadeira porque ele quer reabilitar antagonicamente. O dente correspondente antagônico é que está com ausência. Mas como é que você vai fazer para esse dente ocluir só com esse que está para baixo? E os movimentos excursivos do paciente? Aí vamos lembrar do professor Jobert da oclusão. Como é que vai virar essa bagunça? Você vai fazer aquele dente compensando, descendo ele para ou abaixando naquele lugar lá embaixo que você está fazendo o dente para compensar a extrusão do superior? Tá errado. Tem uns MacGyver da vida aí que fazem assim. E aí a chance de travar a boca do paciente, dar os problemas, surgir os problemas a nível de ATM, né? Porque certamente nos movimentos de lateralidade e protrusivos, movimentos excursivos, isso vai gerar uma problemática danada. O que foi isso? Falta de planejamento, falta de conhecimento dessas áreas específicas, simplesmente viu a ausência do sol, olhou para o arco inferior, não montou no articulador, nem lembrou do antagonista, ele só lembrou na hora que fez o registro de mordida, que era para montar os modelos no articulador. Falei, nossa, e agora? Aí é tarde, né? Aí senta na pedra e chora. Mas, ou seja, então falta de planejamento. Então, por isso que esse exame precisa ser verificado com detalhe para você corrigir, passar por essas situações. E aí é a chance, novamente eu falando, de você se tornar, quando você observa esses pequenos detalhes, não passa por cima, não tem preguiça, na prótese não pode ter preguiça. Eu falo muito isso nos cursos que a gente dá. Tá trabalhando, é cansativo, tá fazendo um preparo aí, chegou 8 horas da noite, 7h30, doidinho para tomar aquela cerveja. Tem que moldar? Nossa, vamos fazer agora. Não, não faz não. Põe provisório, faz no outro dia, com mais tranquilidade, com mais entusiasmo, né? Para que isso fique bem feito. É melhor do que você fazer e tira lá da boca, demorou 40 minutos, meia hora, tá vendo que tá alguma coisa errada, vou mandar o protético fazer assim, depois eu corrijo. Esse depois eu corrijo é mentira, porque não tem jeito. Então, instala provisório, manda voltar no outro dia, e o contrário é tão verdadeiro, quando o paciente senta na sua cadeira, e que já veio com a passagem de ônibus ou de avião comprada, na hora certa, você sabe que você vai liberar para ele ir embora, né? Com certeza, isso dá uma tranquilidade, isso é muito gostoso, né? Muito satisfatório. Né? Ou seja, que tudo vai dar certinho, tá bom? A giro versões, mesma coisa, mesmas considerações, tá bom? Margem das restaurações, requisitos básicos. Deixa eu ver quanto que eu tenho de slide aqui ainda, só para... Tá, eu queria ver se eu chegava até em preparo hoje, tá? Margem da restauração, requisitos básicos, resistência para suportar os esforços mastigatórios, é o término cervical, não precisa falar. Bem ajustada, sem sub ou subcontorno, nós já falamos. Posicionada onde o paciente consiga higienizar corretamente, normalmente localizada a 0,5, né? Subgengival. Aqui só, nunca é demais lembrar que
que cada milímetro quadrado de dentina possui aproximadamente 45 mil túbulos dentinários que deverão ou que irão ser cortados na hora do preparo. Então, prestar atenção para proteger, para que isso não possa gerar um futuro problema endodôntico, certo? Aí a média de superfície que a gente desgasta, que a gente expõe, né, em cada preparo. Nada a declarar. Alguns procedimentos comumente usados na prática odontológica comprometem a saúde do dente mais que os processos patológicos que eles tentam corrigir. Eu gosto dessa frase aí, porque isso aí quer dizer o seguinte, né? Às vezes o paciente entra no seu consultório querendo resolver um problema, você até resolve, mas ele sai ganhando mais uns 3, né? Quando você não faz um planejamento, não tem conhecimento, ele resolve um, mas ganha uns 3 de presente, né? As iatrogenias da vida. Então, muito cuidado na prótese, para que isso não aconteça, para que você tenha essa formação, esse entendimento da área ou de oclusão, de prótese, dos diferentes tipos de prótese, para que realmente restabeleça a saúde do paciente, né? Em relação à proteção do complexo dentina-polpa, brocas, sempre que possível, brocas novas, refrigeração em abundância, água, bastante água, né? E desgastar só o suficiente, né? Procedimentos de proteção, limpeza, secagem e aplicação de um agente protetor. Sempre, principalmente nos dentes, tratado endodonticamente. Eu vou limpar após o meu preparo com uma solução autosporin, uma água de cal, né? Secar com cuidado, não colocar aquele jato muito forte. E se eu puder aplicar um verniz antes de cimentar a minha coroa, seja ela provisória ou seja ela permanente, para proteger esses prolongamentos de odontoblastos que porventura ficaram expostos. Após o preparo, né? Agora, hoje, após o preparo, antes da cimentação provisória, e depois, na hora que a coroa definitiva ficar pronta, antes da cimentação. E aí nós vamos entrar nos preparos, basicamente. Eu queria chegar nessa aula, né? Vamos ver, eu acho que dá pra gente ir até o fim, que é bem tranquilo, porque a gente dá essa aula aí, que é a técnica da silhueta, para nós iniciarmos o nosso primeiro preparo no dentezinho, né? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Nós utilizamos essa técnica porque ela é bastante, ela é acadêmica, né? Às vezes ela é um pouco maçante no começo, mas depois você vai ver que vai ficar fácil. E nada impede que depois que você treinar ela, que você migre para uma outra técnica, ou que mescle com a outra técnica para ter resultados parecidos. Mas eu gosto muito dela, principalmente para os acadêmicos, porque o acadêmico tem um controle de toda a situação do começo ao fim do preparo. Então a técnica de preparo, eu vou iniciar com o sulco marginal cervical, nós vamos usar sempre uma lapiseira, né, para marcar o dentinho, os dentes que eu pedi para vocês lá, né, tudo bem. Os sulcos de orientação, um desgaste proximal, união dos sulcos de orientação, o 4 aqui é a união desses sulcos que você fez no item 2, no passo 2. Preparo subgengival 5, quando você tiver que levar subgengival, e o acabamento. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Bom, técnica de preparo para coroa metalocerâmica, certo? Coroa metalocerâmica. Sulco marginal cervical, vestibular e lingual. Olha, faço com lápis mesmo lá na boca, não tem problema não. Vamos iniciar o nosso término cervical sempre supra. Por quê? Porque se eu errar qualquer coisa aqui, depois eu posso levar, porque no final eu vou levar ele subgengival. Mas nesse início é primordial, é prudente que você deixe ele supragengival. Vou começar com a broca 1014. No kitzinho de material que eu pedi para vocês, tem todas essas brocas. Essa broca tem 1,4 de diâmetro. Eu vou entrar a metade de espessura da broca numa inclinação de 45 graus. Metade dela, né? Vou aprofundar, certo? E vou acompanhar esse sulco que eu fiz. Eu vou fazer esse sulco por vestibular, prolingual. Aqui não está aparecendo muito, mas a gente faz também. Normalmente no laboratório eu combino para todos vocês. Nós vamos iniciar no dente anterior, né? Aqui é um pouco mais complexo, que é posterior, mas tranquilo também. A gente faz 2 sulcos nesse sentido aqui na metade mesial. Tudo bem? 2 sulcos. A quantidade de sulcos, se eu fiz 2 aqui, vai sobrar mais 2 para eu fazer para cá. A quantidade de sulco, quem define é você. Se você achar que o seu dente é estreito e só quer fazer 3, tudo bem. Os sulcos são sulcos de orientação. Se você achar que o dente é largo e quer fazer 5, faça 5, não tem problema. Mas a ideia é fazer esse sulco aqui com lápis, fazer do outro lado palatino, fazer
Esse aqui desce na oclusal, vai na vertente vestibular, vertente palatina e desce lá na palatina. Mesma coisa nos outros aqui. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Broca esférica 1014, 1,4 de diâmetro ela tem, vou entrar metade dela. Numa inclinação de aproximadamente 45 graus. Função, estabelecer no início um término cervical de orientação para o desgaste. Ok? Ó, presta atenção nisso aí. Eu não sei, sabe, de onde porque eu fazia essas aulas com o professor da São Leopoldo Mandic, não sei de onde esse slide ele fez, eu não sei de onde ele tirou isso aqui. Porque o grande problema que eu vejo, ó, também pode ser realizado na superfície proximal. O sulco pode ser feito quando você não tiver dente vizinho. Porque do jeito que tá aí, como é que você entra com essa broca aí? Não tem espaço. Se você for, você vai arrebentar tudo aí. Não tem jeito. Então, presta atenção. Nós não vamos pular esse item. Faz de conta que não leu isso aí. Tudo bem? Ou seja, se permitir, tudo bem, você entra. Se não permitir, você não entra. Na maioria das vezes, se você for fazer um preparo e não tiver, e tiver dente vizinho, não tem jeito de você entrar. Então é só nas faces livres a princípio. Então eu vou fazer por vestibular e por palatina, tá? Tudo bem? Desculpem. Depois eu vou pegar agora a broca 3216. Vamos guardando essas espessuras de broca. Eu preciso nesse começo, é fundamental. A broca 3216 ou a broca 2215, que a gente pediu para comprar, ela tem a mesma espessura, 1,2 de diâmetro. Olha só. Logo, se eu penetrar toda ela, eu vou estar realizando um desgaste de 1,2. Com mais o acabamento que eu der, eu vou chegar num 1,5, porque para a coroa metalocerâmica, eu preciso de 1,5 de desgaste nessas faces. Então, ó, e aí sim, eu vou usar as duas inclinações. Ó, primeiro, de terço médio para cervical, uma inclinação, e de terço médio para incisal ou oclusal, a segunda inclinação do dente em questão, acompanhando as inclinações dessa coroa anatômica desse dente. Eu preciso acompanhar. Por isso que são passos controlados. Se você fizer isso, você vai estar determinando a configuração adequada, as inclinações adequadas para que esse preparo se torne retentivo, né? Para que ele não perca, a prótese não venha soltar, nem no momento de forças verticais ser aplicada, que a gente está falando em relação à retenção, e contra os movimentos laterais de estabilidade. Profundidade é uma broca, tá? Seguindo os dois planos que a gente falou. Função, evitar desgaste desnecessário ou insuficiente. E, né, cuidado, tem risco à integridade pulpar, não precisa ir mais do que isso. Obter espaço suficiente para a porção estética da peça. Coroa metalocerâmica, quanto que eu preciso? 1,5 de desgaste. Então, estamos seguindo aí uma sequência, né? Então eu posso fazer, ó, como aqui está melhor aqui no 1, 2, 3, no terceiro slide. Você vê que eu fiz o sulco marginal cervical, já fiz os dois sulcos na profundidade e nas inclinações que eu quero dessa face. Tudo bem? Na oclusal, vou seguir. Opa, na oclusal agora ficou diferente. Na oclusal eu preciso de 2 de desgaste. Então como eu vou fazer? A broca tem 1,2. Se eu entrar uma broca e meia, eu vou ter um desgaste de 1,8, concorda? 1,8 para 2 vai faltar pouquinho. No acabamento que eu der no final, eu chego nos 2 que eu preciso. Então eu vou fazer isso. Seguindo a inclinação da vertente. Desculpa, gente. Seguindo a inclinação das vertentes. Eu vou acompanhar esse telhadinho. Não vou passar ali reto não a broca, na superfície oclusal, né? Não vou passar reto. Vou passar, ó, seguindo as inclinações. Vou aprofundar uma broca aqui e aprofundar uma broca na outra vertente. Tá vendo os risquinhos de lápis? Aí vem para a face palatina do mesmo jeito, para ficar fácil de vocês entenderem. No dente anterior eu ia fazer da mesma maneira. O dente anterior muda um pouquinho, porque nós vamos ter que fazer uso de uma broca 3118, mas a gente fala. Eu repito, normalmente eu dou essa aula, eu faço o primeiro dente para vocês verem, demonstro, preparo e depois o que vocês vão fazer. Não o primeiro dente, o resto é com vocês. Mas o primeiro a gente faz esses três momentos. Aqui na aula teórica, eu dou uma aula teórica, um resumozinho lá antes de começar a prática. Eu faço a prática, depois o que vocês vão fazer, para ficar tranquilo, tá bom? Sulcos de orientação, ó, na oclusal, é tudo que a gente falou, né? Ó, esquece um pouco esse slide aqui, hein?
tá bom? Aqui fala algumas diferenças, se a coroa é curta ou longa. Vamos padronizar para acabar com essa bagunça. Atenção quem está dormindo aí. Fácil oclusal, 2 milímetros. Quanto que eu vou penetrar? 1 broca e meia. Pronto. Esquece o que viu ali, tá bom? Fácil oclusal, 2 milímetros. Penetrar 1 broca e meia. Eu vou desgastar 1,8, mais o acabamento eu chego em 2. Inclinação, acompanhando a inclinação das cúspides, né? Para ficar, o preparo, a gente vem falando no de hoje, que é a miniatura do dente, tá bom? Função, área que recebe grande carga. Por quê? Eles justificam porque, principalmente nas cúspides cêntricas, a gente já falou isso, porque recebe uma carga maior, são essas cúspides que entram em atrito quando está mastigando, mas de acordo com esses materiais de hoje, não tem necessidade dessa observação. Então, o que eu vou cobrar em prova é a quantidade que se desgasta na oclusal, e aí você vai falar que é 2 milímetros e ponto final. E agora, suco de orientação, né? Então, estão pronto. Beleza, vamos ver o que tem mais pra gente falar aqui. Sem é a continuação daquela parte, né? Tudo bem? Mostrando de novo, sempre inclinando. Como que eu quero dizer de entrar uma broca toda, né? Eu tenho que entrar a broca toda, né? E seguindo essa primeira inclinação. Depois eu inclino a segunda, ó, entrando a broca toda, tá? Para que eu crie o espaço. Porque essa broca ela já tem essa espessura para isso, né? Belezura! Terceira broca, né? O terceiro passo. O que eu vou fazer? Eu vou romper ali o contato proximal. E aí é crítico, visto que tem a presença muito junto ali do dente vizinho. Então eu vou pôr sempre uma proteção com fita matriz no dente vizinho. E vou aplicar a força, isso é o Sidney que está falando, nem no livro não fala, ó, sempre põe isso na cabeça, porque senão simplesmente se você coloca essa fita aqui e acha que vai resolver todo o problema, essa fita aqui, essa broca, o atrito dessa broca aqui com essa fita aqui desgasta isso aqui que nem uma manteiga, né? E aí você vai ferir. Saibam vocês que quando investigado, um trabalho mostra, não sei, não me lembro o autor agora, que 67% das faces proximais do dente vizinho ao dente que recebeu um preparo são agredidos de alguma maneira, são feridos de alguma maneira pela presença da broca. Por quê? Porque simplesmente se você colocar, como no livro fala, a fita e fazer movimento pendular no sentido vestíbulo palatal, toca nessa fita aqui, fura e corta o dente vizinho. Então vamos fazer o seguinte, ó, além de colocar a fita, concentra, aplica uma força em direção ao centro do dente que está sendo preparado. Força sendo aplicada em direção ao centro do dente que está sendo preparado. Porque aí, se você errar, você vai desgastar mais em direção ao dente, não tem problema. Essa broca é a broca 3203, é uma broca que tem a forma de ponta de lápis, né? E olha só, ela está paralela ao longo eixo do dente, porque o objetivo aqui é só romper a convexidade do dente. A maioria dos dentes anteriores, principalmente, ó, aqui é cervical, lá para cima é incisal. Eles se apresentam as faces, eu estou exagerando para você entender, mas as faces proximais possuem uma grande divergência no sentido cérvico-incisal. E o meu preparo final, ó, ele tem que ficar ao contrário. Ele vai ter que ter convergência. O que era assim, no sentido cérvico-incisal, vai ter que ficar ao contrário. Convergente, não foi assim que a gente aprendeu lá? 2 a 5 de terço cervical, terço médio para cima, 5 a 10. Então, eu só vou me preocupar porque essa broca é ruim, broca fina é muito ruim da gente trabalhar. Então, essa broca fininha, ela só serve para eu romper a convexidade. A hora que criar espaço aqui, eu já entro até com a broca 3216, a que eu usei anteriormente, tudo bem? Olha lá, para ficar isso aqui. Na maioria das vezes, quando eu faço esse primeiro movimento, não fica. Depois que eu entro com a 3216, aí, ó, tá vendo que aqui ele já está convergindo. Belezura? Tranquilo, né? Profundidade suficiente para tirar a convexidade natural do dente. Inclinação paralela ao longo eixo do dente. Broca paralela ao longo eixo. Função, promover a separação do dente preparado em relação aos dentes vizinhos. Abrir espaço para a broca 3216. Atenção para não desgastar os dentes vizinhos. Proteção com matriz. Tá? Vamos lembrar. Preservação da área de col. Lembrar que lá na área gengival, o dente lá na gengival, ó, ele vem na proximal, sobe, depois ele desce, né? Ó, vem, desce. É o que vocês mais erram. Lá, passa direto. Aí não.
Devido à presença da papila, então você deve subir 0,5 aqui, lá em 0,5 lá vai ser diferente. Porque nesse ponto, no centro, no sentido vestíbulo palatal, se eu considerar o 0,5 também que eu considerei aqui, eu vou passar reto. Está errado. Então eu vou subindo, acompanhando, usando como orientação a direção papilar. E desço. Tudo bem? Feito isso, belezura. Agora eu só vou unir os sulcos. Vou voltar com a broca 3216. No dente anterior nós vamos usar na face palatina a 3118. Mas a gente não está com o dente anterior aí preparando. Deixa para a aula prática. Tudo bem? Mas enfim, então agora eu vou fazer a união, porque espera-se que eu já determinei. Aí eu fiz só a metade do dente. A técnica diz isso. A hora que você já tiver umas horinhas de voo, eu normalmente só peço para você fazer a metade do dente no primeiro procedimento. Nos outros eu já libero, porque até vocês já estão com a mãozinha mais treinada e já dá tranquilo. Não sei porque que eu falei isso. Fugiu. Você quer fazer já a outra parte, não na primeira aula que vai ter comigo, nas outras? Já pode. Mas agora ficou fácil, é só eu seguir o desgaste. Se quiser, já fez os outros sucos para o outro lado e quer fazer a união também, pronto, já faz. Passa 32,16 aí unindo tudo, né? Seguindo a inclinação do dente, terço cervical para médio, uma inclinação, terço médio para incisal, outra, né? Vamos fazendo a união em tudo. Porque aí você pode olhar como esse aqui. Deixa eu ver o próximo slide, só para ver uma coisa. É esse que eu gosto. Porque esse que mostra, aqui eu desgastei a primeira metade do dente, mostra a outra metade que está sem desgastar, mas já a silhueta, né? Por isso que a técnica chama técnica da silhueta. Vamos voltar. Então, a função promover a visualização, por quê? Porque nesse momento você pode corrigir possíveis falhas que ainda faltou. Se você deixou um carocinho, se você deixou a coroa grávida, né? O triste eu fico preocupado quando o aluno não entende o que é convergência, divergência, o que eu tenho que ter lisura, eu tenho que ter convergência, desde essa ponta até lá a nível cervical. Quando eu olho o dente, eu subo aqui no dente, vamos imaginar eu subindo na oclusal do dente, eu olho aqui e chega aqui eu encontro um carocinho ou a barriguinha grávida, é sinal que você deixou uma área retentiva aqui, né? Você não teve o entendimento adequado ainda sobre os planos de o que é convergência e divergência. Porque desde esse ponto até lá deve ficar lisinho. Tá bom? Término cervical mantido ao nível gengival. Todas essas brocas que você está passando aqui, você está seguindo como orientação o término inicial que você fez. Depois é que eu vou levar isso subgengival. Vamos lá. Aí você tem essa visualização para ver se alguma área... Aqui você está mais ou menos vendo a quantidade de desgaste que se está padronizado. Se você tirou em todos os lugares. Porque de repente chega uma região que a tinta, né? Aqui no caso a gente pintou, mas você olha que está mais fininha, é sinal que você reduziu um pouco aqui. Aperta mais a broca. Aí parte para a outra metade do dente, seguindo toda essa sequência. Seguindo toda a sequência. Tá? Tudo do mesmo jeito, certo? Aí não vamos repetir aqui, né? Só se tiver alguma coisa que a gente precise acrescentar. Terminou, concluiu tudo seguindo os mesmos parâmetros, as mesmas medidas, a mesma sequência. É momento, olha só, essa broca aqui é uma broca 4138. Você usou a 3216. Para levar subgengival, você pode usar a 3216. Mas a 3216, ela te dá um término em chanferete. E se a coroa é metalocerâmica, eu quero um término em chanfrado. Eu preciso desgastar mais no sentido em direção à popa. Então eu uso essa broca, a 4130. Eu gosto muito dessa broca. Broca espessa, ela ajuda você a acertar. Tem gente que fica com medo e começa a trabalhar com broca fininha. Broca fininha, a chance de você promover irregularidades é muito maior. Ó, eu te faço um concreto que tem 80 centímetros. Quando eu estou lá ao vivo é mais fácil, mas tudo bem. Eu te dou uma largura de um caderno, uma forma com a base de concreto, mando jogar concreto ali e te dou uma caneta para você alinhar, acertar esse concreto com essa parte da caneta, certo? Tudo bem? Eu falo, eu quero que você deixe isso aqui planinho. Depois eu pego alguma coisa que tem uma espessura umas 20 vezes mais espessa do que essa parte da caneta, para você acertar essa superfície. E aí eu pergunto, com qual você acha que você acerta mais eficazmente?
com a segunda opção, não é? Que é mais espessa. Isso é válido para a broca, põe isso na cabeça. Tem gente que começa, mas aqui término cervical é tão pequenininho, eu vou trabalhar com a broca fininha. Mentira! Broca fina é sinônimo de irregularidades, pontinha fina, pega aquela 3203. A broca mais espessa, você trabalha, ela acerta uma superfície maior, te dá mais firmeza na mão e acerta uma superfície maior, ou seja, consequentemente você consegue uma lisura, um acerto maior. Então, a broca 3216 eu levo subgengival, quanto? 0,5. E a 4138, se eu entrar a metade dela, a metade da espessura dela, ela já vai me dar a própria forma dela. Daqui a pouquinho acho que tem uma figura ilustrativa no slide para finalizar aí, daqui a pouquinho. Mostrando isso, que ela já faz a forma do chanfrado. Tudo bem? Alisamento, e ela também ajuda a dar, aí eu já dou um tapa geral em tudo, alisando, tirando porventura alguma área que esteja irregular, né? Para eu ir acertando esse preparo, beleza? Isso ainda pode ser feito em alta rotação. Depois de feito tudo isso, você quer dar o acabamento, eu sugiro que você use a broca 284, que é uma broca multilaminada. Pode usar essas brocas de série dourada, né? Que é fina, extra fina. Ou eu gosto muito, eu uso a mesma 4138, porém em baixa rotação. Pode-se usar as brocas que você utilizou de alta, porém agora põe o adaptador no contra-ângulo, eu ensino vocês a fazerem isso lá, e agora você usa com broca de baixa rotação. Tudo bem? Para promover o alisamento. Ou pode usar, essa é uma multilaminada que você usa em caneta de alta rotação. Para alisar, lisura, quebrar essas quininhas, tudo. Belezura? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa que interesse. Ao final, o preparo vai mostrar assim, né? Você deve enxergar toda a linha de término cervical se você subir na oclusal do dente. Se você se no meio do trajeto você não enxergar o término cervical, é que você engravidou, que a coroa está grávida aqui, tem um ponto de retenção. É assim que eu ensino vocês a mostrarem. Olha que belezinha esse slide. Olha só. Se eu pegar a 4138 e posicionar ela assim, ó, se eu usar a metadezinha dela penetrando, tá vendo? Automaticamente ela já me dá o término enchanfrado. E aí eu vou quebrar, né? Com baixa rotação, todas as quininhas vivas. Aqui ainda está a supra, tudo bem? Ó, quina viva. E só que eu tenho que prestar atenção, olha aqui, de uma maneira errada de trabalhar. Eu estou penetrando toda a broca. Concorda que o ângulo cavo está ficando aqui uma superfície mais afinada, mais alta? Ó, errado, esmalte sem suporte. Não pode, ó, tem que ficar assim, ó. E não ter essa área, o que vocês erram muito, deixa a área mais externa. Aí eu peço para vocês voltarem em baixa rotação e quebrar. Não pode ficar, a coroa, o protético não consegue encaixar aqui, precisa ter essa configuração, tá? Pessoal, era isso que eu tinha por hoje de término cervical. Eu acho que deu legal. A gente acrescenta isso na atividade prática, com certeza. Se tiverem, eu vou providenciar a chamada daqui a pouquinho, enquanto eu vou organizando. Se alguém quiser, eu acho que pode até abrir o microfone aí, tá? Fazer alguma pergunta, que eu sou ruim para ler, mas se quiser escrever também, eu vou tentar ler. Tá bom?